Tema proposto: bens de uso na holding conforme a Lei Complementar 227. Ontem, na minha live, algumas pessoas fomentaram sobre esse assunto e também hoje, numa caixinha de pergunta no meu Instagram, houve um questionamento sobre isso e eu fiz uma provocação lá sobre o novo texto que a Lei Complementar 227 traz em substituição ao da Lei Complementar 214 do ano passado. Esse assunto está deixando a gente de cabelo em pé. Quem aqui sabe do que eu estou falando, não em relação à lei nova, em relação à lei que foi publicada ontem, mas quem aqui sabe sobre a dor de barriga sobre a qual eu estou falando em relação aos bens de uso, bens que pertencem à holding e que são utilizados pelos sócios, pelos administradores, por pessoas que têm um vínculo com a sociedade, com a holding. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Por exemplo, algumas pessoas que depois da publicação da Lei Complementar 214 passaram a utilizar uma técnica que eu até sugeri, de integralizar na holding apenas a nua propriedade do imóvel e resguardar o usufruto com o sócio integralizante e eventualmente até instituindo o usufruto para a geração seguinte, para evitar a incidência de BS, CBS, de bem de uso, né? Então quem já ouviu aí sobre esse assunto? Ó o Wallace aí, bora voltar para as obras. Boa, Wallace! Cara, eu ia te mandar mensagem hoje, perguntando se tu não tá com saudade de mim, meu irmão. Muito bom, vou te mandar mensagem quando acabar a live aqui. Tá? Então vamos lá, a galera sabe do que está se tratando aí. Tal. O Alberto falando que concluiu uma cisão parcial. Maravilha! Ó, a gente que fez isso, né? O teste trim, alguma coisa assim. Né? A Lilian colocou, ó, o problema são os bens já integralizados, eu já dei uma solução para bens já integralizados. Aquela fala exatamente, Rogério Belmonte, meu irmão, pagar aluguel para morar no próprio imóvel, né? A expressão que ficou assim conhecida, né? A Delcimara dizendo, ó, fiz isso esse mês e tal. Então, eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Com a publicação da Lei Complementar 227, ontem, que advém do PLP 108, uma bosta, aquela bomba que vem sobre as nossas cabeças, nasce para nós uma boa notícia em relação aos imóveis de uso. Com ressalvas, eu vou nessa live explicar para vocês detidamente as mudanças, como era, como está com a mudança, quem vai poder se beneficiar da não incidência de BS, CBS de bens de uso e quem não vai poder se beneficiar da não incidência de BS, CBS nos imóveis de uso. Essa live vai ser sobre isso, 100% sobre isso. Então vamos lá explicar. Mas antes, se você ainda não fez a inscrição para o workshop Holding na Reforma Tributária, que eu farei nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, às 19 horas, você está perdendo tempo, porque a informação que é atualizada e técnica está aqui. Vocês já perceberam isso. Então, comenta aqui, para quem não fez a inscrição ainda, 2601, para que você receba as instruções para participar do evento Holding na Reforma Tributária. Nesse evento, eu vou tratar de todos esses elementos, inclusive, Guilherme, da nova base de cálculo do TCMD, que foi objeto da minha live de anteontem, no dia da sanção, antes mesmo da lei estar publicada, quando eu, inclusive, adivinhei qual era o número da lei, a Lei Complementar 227. Então, Guilherme, agora você, quando acabar essa live, Guilherme, você vai lá no meu feed e vai assistir a live que eu fiz anteontem sobre esse assunto. E eu debati sobre a anterioridade em relação à base de cálculo. Vai pegar lá essa matéria e vai se amarrar. Quem já fez a inscrição, comenta aí, já fiz. Quem já fez a inscrição, comenta aí, já fiz. Quem não fez a inscrição, comenta aí, 2601 para receber as instruções. E se você acha que algum amigo seu, alguém, um advogado, um contador, um conhecido, merece ter essa informação, vem aqui nessa asa delta que tem aqui embaixo à direita e encaminha a live para que as pessoas possam também tomar conhecimento desse nosso conteúdo. Mas vamos lá. Tomando meu cafezinho solúvel aqui, essa bosta aqui. Uma pousada ruim pra caramba que arrumou aqui, mas beleza. Vamos lá. Qual é o grande problema? IBS e CBS vem substituir uma gama de tributos.
vem substituir ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI e, portanto, muda todo o nosso cenário tributário. IBS e CBS começam a funcionar esse ano de 2026 de maneira teste. Então, nós já estamos na fase teste de IBS também. Por acaso tem alguma nota fiscal aqui do Chile, depois vou mostrar para a galera? Depois pega lá, que eu vou pegar aqui. O tal do IVA, destacado na nota fiscal. Então, a gente já tem uma alíquota teste IBS e CBS funcionando a 1% em conjunto, tá? Para o IVA dual, esse ano. E a partir do ano que vem, o jogo começa a ficar sério, começa uma fase de transição, onde a gente vai ter concomitantemente 2 regimes tributários para esses tributos até 2033, que é uma transição longa. Imagina, a gente já morre afogado com o nosso atual sistema tributário, imagina a gente ter 2 sistemas tributários funcionando concomitantemente. Maravilha. IBS e CBS vão incidir em operações imobiliárias, inclusive locação e arrendamento. A alíquota provável de IBS e CBS será de 28%. Essa é a alíquota provável. E na locação, desde que não seja locação por temporada, há um redutor de alíquota de 70%. Então, você vai pegar a alíquota provável de 28% e vai aplicar um redutor de 70%. Ele vai pagar só 30% sobre essa alíquota provável de 28%. A gente vai passar a ter aquilo que aqui no Chile, aqui no Atacama, aqui no Chile, a gente tem experimentado nos últimos dias, né, Dudu? Está aqui uma nota fiscal, não sei se vai ser possível que vocês vejam, porque já está um pouquinho apagado, ó. Imposto combustível, aqui, ó, dá para ver aqui, ó. Aqui, não, tem aqui do lado, ó, debaixo do imposto de combustível vem o IVA, aqui, ó, debaixo aqui, ó, vem aqui, ó, imposto, vou mostrar para vocês, só para vocês divertirem um pouquinho, ó, aqui no Chile, ó. Pronto, agora acho que dá para ler, né? Aqui, ó, onde está meu dedo, ó, IVA, tá vendo? Ó, isso aqui já existe no Chile, onde a gente tem a figura jurídica do IVA. Dudu, obrigado por ter ido lá pegar. E aqui tem o split payment. Cadê aqui? Para eu enxergar. O comprovante de pagamento do cartão de crédito, onde só vai para o... Só vai para a parte aqui, ó, IVA 19%, ó. Aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó, o split payment. Tá, claro que está ao contrário, né? Eu espero que vocês compreendam, porque é a forma como o Instagram faz. Mas aqui tem o split payment do IVA. Aqui, ó. IVA, aqui, ó. Tá lá, né? Beleza, pronto. Então, vocês estão vendo que a gente está vivendo isso, né, Giza? O tal do IVA dual. Na locação, no arrendamento, então nós teremos IBS e CBS com a alíquota provável de 8,4%, que é a incidência de um redutor de alíquota de 70% sobre os potenciais 28%. Só que a Lei Complementar 214 do ano passado, César, obrigado aí por ter começado a me seguir, meu irmão. Boa. A Lei Complementar 214, que é do ano passado, que trouxe esse novo sistema, inaugurou uma história maluca para a gente, que é a possibilidade da incidência de IBS e CBS no fornecimento gratuito. Então, se o bem pertence a uma pessoa e você empresta para outra pessoa usar, expressão que nós usamos tecnicamente, o chamado comodato, sobre essa operação, que é lícita no plano do direito civil, obviamente, no direito contratual, obviamente, diz a Lei Complementar 214 que isso será fato gerador de IBS e CBS. Suane, boa noite, minha querida. Agora você está na Black, né, Suane? Eu vi que você está na Black, né? Então, é fato gerador de IBS e CBS. Onde é que está escrito isso? Na Lei Complementar 214. Eu vou ler o texto original, antes da alteração publicada ontem. Texto original. Artigo 5º da Lei Complementar 214 de 2025. O IBS e a CBS, estou lendo, também incidem sobre as seguintes operações. Inciso 1 da redação anterior. Antes
da publicação de ontem. 1. Fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços. Então, repare uma coisa, a clareza do dispositivo. O fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens ou serviços é fato gerador, né? Segundo o dispositivo, artigo 5º, inciso 1 da Lei Complementar 214, seria fato gerador de IBS e CBS. Na prática, qual foi a implicação para as holdings? A holding tem um bem que foi eventualmente integralizado pelo sócio ou que foi adquirido pela própria holding com recursos próprios, mas normalmente no planejamento sucessório, bens que foram aportados à capital pelo sócio, integralizado pelo sócio, o bem deixa de pertencer ao sócio, ele passa a pertencer à sociedade. Só que o sócio, ou eventualmente, agora ex-sócio, quando o pai doa as cotas e reserva usufruto, por exemplo, mantém o uso sobre esse bem. Ou seja, ele nunca perde o uso sobre o bem, mas a propriedade do bem é da sociedade. Tem que fazer uma pausa, não tem como não registrar. Meu amor, Daniele Habib, está dizendo aqui, saudade do meu amor, estou morrendo de saudade de você também. Aproveita, porque até a Helena chegar, você ainda é Daniele Habib. Quando a Helena chegar, você vai ser a mãe da Helena. Para quem não sabe, Dani, minha mulher, está esperando aí a minha filhota Helena para fazer par com o Lucas, meu filhote, que acabou de deixar aqui o São Pedro do Atacama em direção ao aeroporto para voltar para casa. Vai ser irmão-pai, né? Porque vai ter 17 anos quando a Helena chegar aqui para nós. Um beijo, Cafinha. Amo muito você. Já já eu estou em casa, tá? Já já estou em casa. Mais uma semaninha aí eu estou em casa. Então, essa situação criou um alarde no mercado, inclusive com muita gente dizendo, cara, acabou a holding, porra, porque a gente bota os bens na holding e aí vai usar o bem, a holding vai ter que pagar IBS, CBS. Caramba, como é que fica isso? Isso é uma merda. Não dá para ser assim e tal. Obviamente que isso foi papo de mente pequena, porque a holding não se presta só a guardar bens do uso da família. É até um erro criar holding só para guardar bens de uso. Normalmente não há economicidade. Obrigado, o Augusto mandou passar a mão no queixo que eu babei muito. Acontece. Então, não há economicidade, normalmente, não há economicidade em você criar uma holding só para botar bens de uso da família. Raramente isso vai acontecer. Pois bem, qual foi a solução que a gente vem dando desde a Lei Complementar 214? Integraliza a NUA, reserva usufruto, porque aí, por mais que a propriedade seja da holding, não há fornecimento, porque com o direito de usufruto, eu tenho o direito de usar e fruir da coisa, usar e colher frutos dela. Consequentemente, não haveria fornecimento por parte da holding para mim. Então, de boa, essa foi uma solução. Eu tenho uma puta de uma aula que eu dei em maio, dia 7 de maio, que está na comunidade EPS, a galera pode assistir, inclusive ensinando a instituir o usufruto para a segunda geração, reservar para a primeira, integralizar a NUA, explicando também algumas situações mais periclitantes quanto a isso e tal. Só que a live que eu estou aqui agora é para falar dos bens de uso na holding na Lei Complementar 227. E é agora que você tem que prestar atenção. A regra mudou e mudou para melhor. A regra mudou e mudou para melhor. Primeiro que a gente já gritava com essa situação, porque em razão da não cumulatividade, que é um princípio norteador da reforma tributária sobre o consumo, seria absolutamente inconstitucional, pelo menos numa primeira vista, a cobrança de IBS e CBS numa operação de fornecimento que, até segunda ordem, não geraria nenhum creditamento da outra parte, da parte tomadora do produto ou do serviço, nesse caso, do serviço, né? Porque nesse caso é uma equiparação a serviço, esse fornecimento. Então, a gente já questionava isso pra caramba. E me parece que esse questionamento acabou gerando frutos positivos no Congresso Nacional e é agora que vem o suprassumo da mudança da lei publicada ontem. O artigo 5º
teve alteração em seus incisos. Houve a alteração da redação do inciso 1 e foram incluídas alíneas e subitens nesse inciso 1, além de ter havido a inclusão de novos parágrafos. 3 novos parágrafos foram incluídos com a mudança publicada ontem. E que mudanças foram essas? Eu vou ler agora a nova redação do inciso 1 e das suas subdivisões. Enquanto isso, Janaína, minha querida flor, mentorada do Globo da Morte, ótimo ter você aqui conosco. Então diz lá o seguinte, artigo 5º da Lei Complementar 214, com alterações promovidas pela Lei Complementar 227, publicada ontem. O IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações, 2 pontos. Inciso 1, nova redação. Fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços. 2 pontos. E é aqui que começa a mudança. A linha A. Adquiridos pelo contribuinte que tenham permitido a apropriação de créditos de IBS e de CBS. Vou ler de novo. IBS e CBS também incidem nas operações de fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços, leia, escuta aqui, adquiridos pelo contribuinte que não tenham permitido apropriação de créditos de IBS e de CBS. Agora você vai comigo. Se você integralizou um bem na holding, que era um bem do sócio, essa operação não gera IBS-CBS. A lei expressamente exclui a integralização de capital social da incidência de IBS-CBS. Essa é a primeira coisa que você tem que tatuar aí. Não há incidência de IBS-CBS na integralização do bem na sociedade. Se não houve a incidência na integralização, a sociedade adquirente do bem pela integralização não se creditou de IBS e CBS nessa operação. Não houve para ela, sociedade, nem holding que seja, nenhum crédito de IBS e CBS. Porque no fornecimento, que é a integralização de capital, não incidiu IBS e CBS. Eu estou aqui lendo o artigo 5º da Lei Complementar 214, alterado pela Lei Complementar 227, publicada ontem. Então, a holding adquiriu por integralização um bem sobre o que não há a incidência de IBS e CBS. Não tendo, não há para a holding creditamento de IBS e de CBS. Se ela, holding, não se creditou de IBS e CBS na aquisição, na hora que ela fornece gratuitamente para o sócio, na hora que ela fornece gratuitamente para o administrador, na hora que ela fornece gratuitamente para o usufrutuário com poderes políticos, não vai incidir IBS e CBS. Significa que, para todo mundo ouvir, todos os bens que chegarem na holding por integralização de capital social, não importa se hoje, ontem, anteontem, amanhã ou depois de amanhã, todos os bens, vou chegar aí já, William, pode ficar tranquilo, todos os bens que chegarem na holding por integralização de capital social, por não gerarem creditamento de IBS e CBS para a holding, porque não há incidência nesse fornecimento, ao serem comodatados, emprestados para sócios, para administradores, ou eventualmente alugados a valores baixos, não darão razão de ser, não haverá fato gerador, não pode ser cobrado o IVA dual
IBS e CBS. Agora que você ouviu, calma aí, meu lugar, você ficou feliz, mesmo que ainda não tenha entendido completamente. Você concorda comigo? Que até aqui, alguns de vocês já entenderam completamente. Por exemplo, quem perguntou, o William perguntou, e na compra direta? Significa que o William já entendeu e ele deu o próximo passo. Show de bola. Algumas pessoas entenderam, um monte não entendeu. Concorda que um monte não entendeu e tá tudo bem? Tá tudo bem, porra. O negócio é novo. Publicou ontem. Dudu, meu sócio, que é o tributarista do escritório, e eu estávamos conversando e debatendo sobre as conclusões sobre isso. Então não estou aqui acreditando que cada um de vocês terá entendido imediatamente tudo. Mas agora que eu falei, você ouviu, você gostou e está aqui tentando concatenar, eu vou ler de novo o dispositivo. Porque aí a gente vai ter um conhecimento didático, tá? A gente vai chegar a um conhecimento didático. Então agora eu vou ler de novo. A Flávia, por exemplo, ela está lendo só a incidência, mas ainda não leu, Flávia, a condicionante. O Marcos, por exemplo, entendeu, fez uma pergunta capciosa. E na construção do bem? Olha só, ali Dudu ali, rindo aí, Por quê? Porque a gente falou, olha o cenário, galera. Olha o cenário que a gente está ali, o fundo, Atacama. Eu ia fazer da moto lá, mas lá a internet não está chegando bem, não. Então, agora que alguns entendem, a pergunta da construção é foda. A gente vai chegar nela já. Agora eu vou voltar e vou ler. Flavinha, olha só o que diz o artigo 5º, alterado ontem. O IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações. 1. Fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços. A linha A, adquiridos pelo contribuinte que tenham permitido a apropriação de créditos de IBS e CBS. Pegou aqui? Deixa as perguntas do IC para daqui a pouco, porque eu tenho 230 pessoas aqui ao vivo, eu preciso que a galera entenda a mudança. Há uma condicionante na lei para que haja incidência de IBS e CBS no fornecimento gratuito. Vou repetir de 1000 formas. Eu estou explicando de várias formas, galera. Porque isso não é simples não, pô. Eu dou aula há 24 anos, galera. Eu sei muito bem da dificuldade de compreender as coisas. Eu sei da dificuldade. Então eu estou dando voltas de propósito. Se você já entendeu, show, guarda um cadinho. Se você não entendeu, vem comigo, você vai chegar. Existe uma condição. Há uma condição para que haja incidência de IBS e CBS no fornecimento gratuito, que está assim escrito: fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens ou serviços adquiridos pelo contribuinte, que é a holding, o contribuinte é a holding, adquiridos pelo contribuinte, que tenham permitido a apropriação de créditos de IBS e CBS. Aí a pergunta que eu te faço: quando o sócio integraliza um bem na sociedade, a sociedade se credita de IBS e CBS? Essa pergunta é a mais importante de todas nesse momento. Quando um sócio integraliza um bem na sociedade, a sociedade se credita de IBS e CBS? Minha resposta: não. Porque a integralização não gera IBS e CBS. Se na integralização não gera, a pessoa jurídica adquirente, a holding, não se acredita. Se ela não se acredita, não está presente a condicionante para a incidência de IBS e CBS no fornecimento gratuito. Vai ter mais coisas para falar aqui, tá? O bem comprado pela holding, o bem comprado antes, comprado depois. Eu tenho 1000 outras coisas para conversar. Mas nesse momento eu preciso do básico. O fato é oneroso, Alberto, é importante. Você falou, não, pois não foi um ato oneroso. Foi sim. A integralização de capital social, Alberto, é ato oneroso. O STJ decidiu isso no julgamento tema repetitivo 332, se eu não estiver rateando de memória. É um tema que envolve laudêmio e integralização de capital. E para julgar, o tribunal entendeu que
que incide, laudêmio na integralização de capital de bens de marinha, terrenos de marinha, bens foreiros, bens enfitêuticos, porque o ato de integralização é um ato oneroso. Se eu não estiver rateando em memória, é o tema repetitivo 332. Se alguém tiver com o note aberto aí e der uma pesquisada, vai achar. Eu adorei que o Marcos Curso, agora eu entendi essa porra. É isso que é maneiro, Marcos. Porque o negócio não é fácil, cara. E aí tem que ir, voltar, ler, entender, puxar, esticar. O que mudou na lei? O que mudou? Só vai incidir IBS e CBS no fornecimento gratuito da holding para o sócio, da holding para o usufrutuário, da holding para o administrador. Só vai incidir IBS e CBS nesse fornecimento gratuito se a aquisição desse bem pela sociedade, que é a contribuinte, tiver gerado para ela, sociedade, crédito de IBS e CBS. Ficou mais justo, né, Eduardo? Ficou mais justo. Assim, não resolve tudo, mas ficou mais justo, né? Destaca a neutralidade. Chega num lugar de neutralidade. Não é isso? Tá. Antes de eu continuar, você não está inscrito ainda no workshop Holding na Reforma Tributária, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28? Está perdendo tempo. Porque você está seguindo gente aí que fica falando nhenhenhen. E aqui a conversa é vertical. Porque a partir de agora, para atuar com planejamento sucessório, é vertical. É com estudo. Então, se você não está inscrito ainda, 2601, você vai escrever aqui no comentário, 2601, para você receber as informações. Se você já está inscrito, coloca aqui, já me inscrevi. Ou se você é aluno da Black, bota aqui, eu sou aluno da Black e tal, para a galera saber. Porque tem muita gente aí que não é meu aluno, pô. E é importante que os alunos que acompanham, que são alunos que já vêm comigo há um maior tempão e compraram vitalício, etc., é muito importante que vocês reforcem para a galera saber que aqui tem informação maneira. Né? Então, quem já se inscreveu ou quem já é aluno, coloca aí. Quem não fez a inscrição ainda, sapeca aí 2601 para receber a informação para a inscrição no workshop Holding na Reforma Tributária. Muito bem, maravilha. Então, vou continuar. Galera, pegaram aí? Eu vi que alguém colocou um comentário maravilhoso aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? A Roberta Mello. Lasqueira, demorou, mas entendi. Que maravilhoso isso, né, cara? Você não sabe a alegria que eu fico, Roberta, de ler um negócio desse, cara. Eu fico muito feliz, porque eu sei que não é simples. Eu sei que não é simples, entendeu? Então a gente tem que explicar. A didática é isso, cara. É a gente ficar falando, dando volta mesmo, até a galera entender. Então, até antes de ontem, antes de sancionar a nova lei complementar 227, antes de sancionar, a gente tinha a incidência de IBS-CBS em qualquer fornecimento gratuito da empresa para o sócio, da empresa para o administrador, da empresa para o usufrutuário. Agora não. Agora, para ter essa incidência, esse bem fornecido tem que ter gerado para a empresa, para a holding, que é a contribuinte, tem que ter gerado para ela um crédito de IBS e CBS. E não há crédito de IBS e CBS na integralização de capital social. Não há crédito de IBS e CBS. Não, você pegou, Alberto, você pegou a súmula 332. Ó, Alberto, aqui, ó, 332 do STJ, aqui está aparecendo a necessidade de outorga uxória. A súmula 332 do STJ quanto à outorga conjugal, nem uxória, porque aí mudou com a Constituição de 88, é sobre aval, tá? Aí é súmula do STJ. Essa eu conheço muito bem, eu amo títulos de crédito, então você jogou aí súmula 332. O que eu falei foi tema repetitivo 332. Confere aí, porque aí esse pode ser que eu esteja errando o número, mas a súmula 332 conheço bem, tá? Maravilha. Eu tenho que dar pirueta, né, galera? Porque vocês vêm mesmo, vocês vêm perguntando, mas você não falou que é a súmula 332? Não. Aí eu tenho que saber qual é a súmula 332 para dizer que não foi isso que eu disse, que é o tema 332. Né? Ai de mim que não esteja estudado, meu irmão. Ai de mim que não esteja estudado. Vamos lá. O Rúmel, meu irmão, vou falar disso já já. Alberto, agora confere lá, por favor, se é realmente o tema repetitivo 332, só para eu ficar super feliz aqui, confortável. Voltando. Todo mundo entendeu agora? Não vai haver incidência de IBS e CBS no fornecimento gratuito
de bem da holding para o sócio, se não gerou creditamento para a holding na aquisição desse bem. E não há creditamento quando a gente tem a integralização de capital, porque a própria lei complementar diz que isso não gera tributação de IBS e CBS. Não é fato gerador. Posso verticalizar mais o assunto? Nessa parte vocês entenderam, pessoal? Porque agora eu vou botar uns dendês, hein? Boa, obrigado, Alberto. Tema repetitivo 332. Show de bola. Isso aí. Então tá beleza. E a súmula 332 é outro assunto, que é o assunto da outorga uxória no aval. Galera, posso dar um passo à frente? Todo mundo entendeu que se o bem chegou na holding por integralização, não tendo gerado para ela crédito, no fornecimento gratuito dela para o sócio, não vai gerar IBS, CBS. Maravilha! Agora, e se a holding comprou o bem? Beleza? E se a holding comprou o bem? Então, esse é o passo 2, né? Beleza. E se a holding comprou o bem? Pronto. Agora, se a holding comprou o bem, a conversa é outra. Porque na compra pode ou não ter havido creditamento de IBS, CBS. D3 contadora não tem absolutamente nada a ver com a integralização de valor por bem maior, menor e tal, tá? Até porque integralizar pelo valor que seja maior do que a declaração, você vai gerar ganho de capital, aí é doideira, tá? Então, vamos lá. Ô, Elisa, não incidirá imposto de locação IBS, CBS para o sócio que mora no imóvel da holding se o imóvel tiver sido adquirido pela holding por integralização de capital. Esse foi o primeiro ponto. Agora eu vou para o segundo ponto. E se o imóvel tiver sido comprado pela holding? Comprado. Ela foi lá a mercado e comprou o imóvel. Agora eu preciso analisar se essa compra gerou ou não para a holding crédito de IBS, CBS. Primeira coisa que você tem certeza absoluta. Enquanto não estiver valendo IBS, CBS na compra do imóvel, não terá havido creditamento para a holding. Então, enquanto não há a incidência de IBS, CBS na aquisição da holding, na aquisição pela holding, perdão, do imóvel, não há creditamento para ela. Então, se a holding comprou um imóvel, ainda não incidindo IBS, CBS, e o creditamento, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, não está valendo no período teste, né? O creditamento só vai valer a partir do ano que vem. Por quê? Na CBS, porque aí é a transição. Nesse ano, a compensação do 1% do IVA dual está com tributos federais. CSLL, PIS/COFINS, e se sobrar, outros tributos federais. Isso aí, então beleza, então tá lindo. O que significa o seguinte, se a holding comprar o bem hoje, não tem creditamento de IBS, CBS. Pode até ter um IBS, CBS teste lá, mas não gera creditamento, porque o sistema de creditamento não está valendo ainda. Então, imóveis comprados ontem, anteontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, até o final desse ano, não vão gerar creditamento de IBS, CBS, porque no período de alíquota teste não está valendo o sistema de creditamento. Então, se a holding comprar com recursos próprios ou comprou com recursos próprios até o final de 2026, não há o creditamento, perdão, a incidência vai ter, porque aí pode ter, porque o teste já está valendo, mas não há o creditamento para a holding. Não há o creditamento. Se não há o creditamento para a holding, não vai haver incidência nesse comodato feito ao sócio, ao administrador, ao usufrutuário. Tá tudo bem para vocês aí? Tá, beleza? E para os imóveis que vierem a ser adquiridos a partir da vigência do sistema de creditamento, a partir de 2027. É isso, o Ronan Rocha fez a conclusão genial, que eu falei, sem creditamento não há incidência. Pronto, é isso. Se esse imóvel caiu de paraquedas na empresa
e não houve creditamento, não tem incidência no fornecimento gratuito. Esse é o ponto. Então, a partir de 2027, começa a valer o sistema de creditamento. Aí, a gente vai ter que analisar compra a compra, para ver se essa compra gerou ou não gerou creditamento. Por quê? Porque para gerar creditamento, o fornecedor do imóvel, quem vendeu o imóvel, tem que ser contribuinte regular de IBS-CBS e ter recolhido IBS-CBS. Tem que ter sido contribuinte, tem que ter pago IBS-CBS para gerar crédito para a holding que comprou o bem. Então, por exemplo, em regra, se eu comprar um imóvel de uma pessoa jurídica, ela é contribuinte regular de IBS-CBS, vai incidir, como regra, IBS-CBS nessa compra. Então, a holding, ao comprar de alguém que está pagando IBS-CBS, a holding vai se creditar nessa compra. Quando ela emprestar para o sócio, vai haver incidência de IBS-CBS. Agora, se a holding comprar esse bem, por exemplo, de uma pessoa física, que, como regra, não é contribuinte regular de IBS-CBS, pode ser na exceção. Quando aluga mais de 3 imóveis e tem renda superior a 240 mil, ano, a pessoa física é contribuinte regular, inclusive tem que ter CNPJ, né? Tem que ter CNPJ. A pessoa física vai ter que ter um CNPJ quando ela for contribuinte regular de IBS-CBS. E vai ser uma bosta se ela tiver essa condição. Então, se a empresa, a holding, a partir de 2027, comprar um imóvel de uma pessoa física não contribuinte de IBS-CBS, essa pessoa física vendedora não vai recolher IBS-CBS. A holding não vai se creditar de IBS-CBS. E se ela emprestar para o sócio, não vai ter IBS e CBS. O resumo mais importante para a tua orelha, para o teu ouvido, para a tua cabeça é: com a mudança publicada ontem, galera, eu estou no meio do Atacama, amanhã eu começo a voltar para o Brasil, meu irmão. Eu vim para cá em 5 dias, estou há 3 ou 4 dias aqui, 4 dias aqui, amanhã eu começo a voltar. Eu estou 3 dias aqui fazendo live com vocês. Ontem de manhã eu tive reunião no Globo da Morte. Eu não estou parando, mas eu preciso que vocês tenham consciência de desejo de estudar de verdade, cara. Porque não vai dar para jogar esse jogo. Daqui a pouco, quando acabar a live, vai nos meus stories e vê, por exemplo, um comentário que uma pessoa fez numa postagem minha, meio que criticando, dizendo que eu estava errado. Aí você vê a minha resposta. Educado, nem fui grosso não. Normalmente eu sou grosso, mas não fui não. Tá? É a prova de que as pessoas têm que estudar essa mudança. E que se elas fizerem isso, vai doer, mas elas vão colher os frutos disso. Como eu tenho dito, não é possível viver o extraordinário sem suportar a pena. A expressão vale a pena pressupõe que você suporte uma penalidade para que aquilo tenha aquele valor, que valha. O extraordinário não vem sem pena. Então, eu estou vivendo o extraordinário aqui no Atacama. Bom, mas por quê? Porque eu tenho estudado igual um maldito para isso. Porque eu ganho dinheiro igual um maldito também para isso. Maravilha. Agora, a escolha é sua, meu irmão, de você afundar nessa lama que é a reforma tributária ou surfar essa onda. Eu estou surfando a onda, pô. Eu estou surfando na advocacia e na docência. Eu estou surfando a onda. Então, pessoal, eu preciso que vocês tenham o prazer de aprender, mesmo que com dor. Mesmo que com penalidade. Porque não vai ser sem dor. A gente está aqui há 46 minutos, 41, porque eu entrei um pouquinho depois. A gente está aqui há 41 minutos e não é tão simples assim o que eu estou explicando. Não é. Dá trabalho até montar uma forma de pensamento para que vocês peguem a informação. Agora, quem não aprender isso, ferrou. Vai fazer que nem o cara fez. Depois, quando acabar a live, vocês vão lá nos meus stories, não vão? Me diga aí, você vai olhar lá? Vai fazer que nem o cara fez, passa vergonha. Ele vai lá na minha postagem para fazer um comentário para dizer que eu estou errado e tomar uma invertida, porra. Aí vai fazer. Aí eu ainda comentei e disse assim, ó, e se ele tivesse falado isso pro cliente dele? Teria falado merda. Aí se vem alguém e fala diferente, acabou. Deu para entender? Beleza. Então, para fechar, regra nova, publicada ontem. Lei Complementar 227, alterador da Lei Complementar 214. Fornecimento gratuito de bem da sociedade para sócio, para administrador, usufrutuário, etc. Não vai gerar
IBS e CBS se esse bem adquirido pela holding não tiver gerado para ela, holding, crédito de IBS e CBS. Nunca vai acontecer na integralização, porque a integralização nunca gera. Na aquisição, não vai acontecer até o final desse ano, porque não está valendo ainda o sistema de creditamento. A partir do ano que vem, a gente vai ter que analisar compra a compra, se aquela compra terá gerado ou não para a holding creditamento de IBS e CBS. Se gerou, na hora que ela emprestar para o sócio e tal, aí, infelizmente, vai gerar o IBS e CBS desse fornecimento gratuito. Isso é incrível para vocês. Proativa Consultoria me pergunta sobre colocar na Amazônia. Esquece a Amazônia. Amazônia, cara, para alíquota sim, mas para base de cálculo não, tá? Para reduzir a alíquota sim. Mas aí, Proativa Consultoria vai fazer um favor para a gente, todo mundo. Você vai assistir a aula que eu dei, a live que eu fiz anteontem, tá? Anteontem. Eu fiz uma live anteontem sobre isso. Quem não me segue ainda, o Rodrigo Janes Braga está até lembrando aí. Quem não me segue ainda, por favor, me siga. É um prazer ter vocês comigo. O Rodrigo está arrebentando nas postagens dele, querido amigo. Está sempre nos eventos, na PSMI, eu esteve lá, está arrebentando. É um querido aluno, excelente aluno, profissional de mão cheia. Então, galera, esse é o recado de hoje para vocês. É uma mudança importantíssima de tudo de ruim que a gente tem vivido aí em matéria de PLP 108, que tem machucado a gente bastante. Essa mudança é uma mudança muito querida, uma mudança que fez muito bem aos nossos corações. Tá? Sobre colocar endereço fiscal em outro estado, assistam a live que eu fiz anteontem, tá? Que é outra live. Tá? Então, pessoal, vou me despedir de vocês, agradecendo o carinho. Lembrando, quem não se inscreveu ainda para o workshop Hold na Reforma Tributária, 26, 27 e 28, 26, 27 e 28 de janeiro, às 19 horas, clica aqui e escreve aqui no comentário, 2601, 2601. Aqueles que são meus alunos, que estão aí generosamente agradecendo, elogiando, eu fico muito feliz por isso. Eu peço um favor a vocês, Flávia, Gileu, todo mundo, eu peço um favor a vocês. Passem essas informações para outras pessoas. Façam com que outras pessoas tenham acesso à informação adequada. Porque o que está acontecendo com o mercado? Quem está destruindo o mercado é o vagabundo que presta informação bosta, que fala que holding SA não paga ITBI, que holding SA não paga ITCMD. É isso que está estragando o mercado. Então, não tenha medo da concorrência boa, tenha medo da concorrência ruim. Escuta o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer. Não tenha medo da concorrência boa, tenha medo da concorrência ruim. Quem está fudendo o mercado são esses bostas de 3 células, esses bostas que falam de SA, que não pagam TCMD, que não estudam, pô. Que não estudam, cara. Olha aqui em 50 minutos, cara, a quantidade de conteúdo que vocês viram passar por aqui. Olha só. Olha pro lado, cara, e vê onde é que vocês encontram conteúdo assim. Eu não tô querendo me jogar lá em cima, não. Só tô pedindo um favor. Salvem o mercado, trazendo mais pessoas com conhecimento. Aumentem a concorrência boa e destruam a concorrência ruim. Eu vou repetir. Aumentem a concorrência boa e destruam a concorrência ruim. E como é que você destrói a concorrência ruim? Passando a informação boa para as pessoas. Encaminhando, por exemplo, o meu perfil para um amigo seguir. Falando para o cara assistir o meu workshop que vai ter semana que vem, dia 26, 27 e 28. Então, assim, façam isso por nós todos, para a gente salvar o nosso mercado. Então, enalteçam, ajudem a boa concorrência, formem a boa concorrência. Eu não estou nem aí para a boa concorrência. A boa concorrência não traz nenhum problema, pessoal. Nenhum bom concorrente me tira cliente, cara. Porque o meu cliente é o que está comigo, é o que eu atinjo. Quem me tira cliente é a péssima concorrência. Porque aí o cliente que é meu cliente, o cara que é meu potencial cliente, o meu cliente que vem até mim e que recebe uma informação bosta de um concorrente ruim, esse cara está estragando o meu cliente.
Me diga uma coisa aqui. Vocês estão perdendo, uma pergunta rápida para quem trabalha com planejamento já. Para quem trabalha com planejamento, quem já trabalha e tal. Vocês estão perdendo o cliente para quem? Para bom concorrente ou para mau concorrente? Se façam essa pergunta. Quem é que está tirando cliente? Quem é que está tirando cliente de você? É o bom concorrente ou é o mau concorrente? Hein? Não tem nenhuma dúvida. Quem está tirando de cliente da gente é o mau concorrente. Ponto. Ponto. Janaína está aí, pô, minha mentora do Globo da Morte. Meus amores, chega. Sabe o que eu vou fazer agora? Beber um pisco sour com meu pai, com meu sócio, preparar as motos, porque amanhã, cedinho, pé na estrada, para ir rumo a casa, encontrar minha mulher, Daniele, minha filhota que está a caminho na barriga de Daniele, a Helena. Manuel Carlos nos deixou recentemente, mas inspirou Helena, né? Inspirou Helena. Um beijo grande para todos vocês e muito obrigado, pessoal. Valeu!